Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Deus que reverte situações está tocando a tua vida agora. Em nome de Jesus, não há impossíveis para Deus. Oramos para que haja reversão de situações críticas, complexas, complicadas. Oramos para que milagres, intervenção, cura, transformação e salvação toquem a tua vida, toquem a tua casa. Em nome de Jesus também oro, Pai, para que o Senhor dê alívio a toda pessoa que está sobrecarregada, a toda pessoa que teve um dia estressante, que teve um dia, Senhor, de muitos desafios, que está cansada e precisa de um renovo nas suas forças, precisa, Senhor, de uma tranquilidade, uma paz no seu interior. Peço-te, Senhor, coloca a tua mão, Pai, e que a paz de Deus, a unção do Espírito Santo, desfaça completamente o jugo espiritual que essa pessoa está carregando. Dá alívio, Pai, renova, traz refrigério em nome de Jesus Cristo e que a glória de Deus entre nessa casa. Que a glória de Deus entre nesse carro. Onde estiver sendo ouvida esta oração, que a presença do Senhor toque e remova tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que traz atraso, tudo aquilo que traz destruição, tudo aquilo que traz perda, em nome de Jesus Cristo. Interrompemos completamente todo tipo de dardo do inimigo, de obra maligna, de confusão, de espírito de contenda, de crítica, de desavença na tua vida, e que o Senhor traga alinhamento, o Senhor traga restauração e transformação, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que a tua presença alinhe as coisas. Tudo aquilo que está fora do lugar, coloca-o no seu sítio. Toda pessoa que entrou, Senhor, e que não está encaixando na nossa vida, no nosso entorno, Senhor, afasta-a de nós. Oramos em nome de Jesus para que a presença do Senhor envolva a nossa casa, envolva as nossas decisões e nos guie em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui contigo. Quero compartilhar uma palavra. Quero trazer uma reflexão que o Senhor me deu nesta oração. Enquanto estava orando, o Espírito Santo, sabes, estava ministrando coisas no meu interior. Muitas vezes entras num lugar e quando tens a unção profética, levas a presença de Deus na tua vida. Estás cheio de Deus. Se há algo nesse lugar que está desalinhado com a vontade de Deus, Deus começa a alinhar. Existe um alinhamento que é feito pelo Senhor. Só o fato de entrares ali já vai mover as coisas. Por que estou dizendo isto? Porque muitas vezes nos sentimos culpados depois de que talvez começaste num novo trabalho ou começaste a frequentar um lugar e as coisas começaram a mover-se depois que entraste. Não sabes por que isso aconteceu, mas Deus está na tua vida. Deus está na tua vida e a presença de Deus na nossa vida traz ajustes a qualquer ambiente, a qualquer lugar. Jesus disse aos seus discípulos que quando entrassem numa casa, deviam declarar a paz sobre esse lugar, e se não fossem bem recebidos, a paz retornaria a eles. Sabes por quê? Porque levamos algo de Deus. Levamos algo de Deus. E a Bíblia diz, falando de Abraão, que aqueles que o abençoassem seriam abençoados, e aqueles que o amaldiçoassem seriam malditos. Nós somos filhos da fé. Filhos da fé como Abraão. Então, essa bênção também está sobre nós.
Essa bênção está sobre nós. Por isso entende, levas algo de Deus, e se as coisas se moveram com a tua presença num lugar, é porque essa presença de Deus na tua vida está sacudindo as coisas. Amém. A luz sempre vai incomodar as trevas. A luz sempre vai mover em qualquer lugar, inclusive em lugares onde já está a bênção de Deus, porque o profético traz alinhamento, o profético traz ajustes. Caminhar na presença de Deus, caminhar na voz atualizada de Deus, faz com que as coisas comecem a mover-se de uma forma diferente. Quero compartilhar uma palavra contigo. Essa palavra está em Provérbios 16:3. E sei que as instruções que vou dar-te hoje podem mudar a tua vida. Olha o que está escrito. Consagra ao Senhor tudo o que fazes, e os teus planos terão êxito. É uma bênção ter a bênção de Deus sobre os nossos planos. Agora, fazer planos sem a bênção de Deus, fora da vontade de Deus, é um perigo. Por isso, existem certos conselhos que podem mudar a tua vida, e um deles é este: tudo o que fizeres, consagra-o ao Senhor. E se receberes um sinal de Deus de que não deves continuar com isso que estás planejando, então não sigas adiante. Aprende a ouvir a Deus. Tem gente que luta contra Deus. Tem gente que luta contra a vontade de Deus. E aonde isso leva? Sempre perdem. Sempre perdem. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando entregamos o nosso coração a Jesus, Ele passa a ser o Senhor da nossa vida. É como se disséssemos: Senhor, a partir de hoje quero a Tua vontade na minha vida. E quando um cristão ignora a vontade de Deus, não quer saber, sofrerá as consequências. E essas consequências muitas vezes não são por falta de Deus na sua vida, mas porque toma caminhos e diz: Deus, até aqui vens comigo, mas daqui em diante eu sigo sozinho. Isso é o que o inimigo quer. O inimigo quer encontrar-te sozinho. O inimigo quer realmente intervir quando estás sozinho. Por isso precisamos da bênção do Senhor. Caminhar na vontade de Deus. Isso é o que faz a diferença. E quero compartilhar algumas verdades contigo, assim como essa de Provérbios. Nunca te canses de fazer o bem. Essa é a primeira coisa que quero dizer-te, porque fazemos o bem às pessoas, e às vezes essas pessoas não são justas conosco. Na verdade, são ingratas, acabam falando mal. Não sei se já te aconteceu de ajudares uma pessoa e essa pessoa ter a capacidade de falar mal de ti. Ajudas, fazes o que não era tua obrigação fazer, e essa pessoa ainda assim fala mal de ti. E sabes por que a Bíblia diz para não nos cansarmos de fazer o bem? Porque no devido tempo colheremos. A Bíblia diz: no seu tempo, ou seja, no tempo de Deus, vamos colher. Porque às vezes é cansativo, ajudas as pessoas. Sim, sabes, às vezes tudo o que recebes é uma crítica, tudo o que recebes é uma rejeição. Às vezes o que recebes é ingratidão, e isso dói. Fazes tanto bem pelas pessoas e sempre estás semeando aqui, semeando ali, ajudas, e no momento mais difícil estás com elas e de repente te vês cansado de fazer o bem. Mas a Bíblia diz que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos no tempo de Deus. Não deixes de crer que a colheita virá. A colheita virá. Pode não chegar no momento que tu pensavas, mas chegará. Então, todo o bem que estás semeando,
Todo o bem que fizeste, deixa-o. Não o andes divulgando. Não estejas anunciando por todos os lados ou reclamando porque as pessoas não foram gratas contigo, porque não foram justas contigo. Isso não te ajuda em nada. Isso não te ajuda. O que tens que fazer é continuar fazendo o bem e esperar as colheitas do Senhor, porque elas virão. Posso afirmar-te. As pessoas que mais me prejudicaram, tendo eu feito o bem por elas, o que fiz por elas, Deus converteu em bem para a minha vida. Então, é uma bênção que vem do alto, certo? E claro, Deus pode usar pessoas para nos abençoar, pode usar situações para nos abençoar, pode nos abençoar nos nossos negócios, mas a colheita, essa virá de muitas formas para ti. Assim que continua fazendo o bem. Escreve aqui nos comentários, continua fazendo o bem. Não te canses de fazer o bem. A segunda verdade que quero compartilhar contigo é que, apesar das dificuldades, ser fiel aos princípios. Quando enfrentamos muitas coisas más, somos tentados a quebrar princípios como mentir, sabes? Inclusive, às vezes, tentar passar à frente de alguém de maneira injusta. Enfrentas tantas dificuldades que pensas: como vou me manter fiel a este princípio se me estão prejudicando? Toda pessoa que se mantém fiel aos princípios nunca será prejudicada. Então tu dizes: não, mas isso não pode ser. Quando um é fiel aos princípios, algo perde. Não é perda, é ganho. Não é perda. Quando dizes não a algo incorreto, podes privar-te de algo nesse momento, mas mais adiante vais ganhar. Eu perdi oportunidades de ganhar muitos recursos, mas eram oportunidades que me levariam a quebrar princípios. E Deus sempre me abençoa de outra maneira. Sempre. Deus sempre me abençoa de outra forma. Por isso, guarda essa palavra no teu coração. Se te mantiveres fiel aos teus princípios, inclusive em meio às dificuldades, inclusive em meio às tentações, porque elas vêm para todos. Mantém-te firme, porque ser fiel aos princípios te catapultará para um destino profético, te abençoará, receberás aumento, serás abençoado. Deus colocará as pessoas corretas no teu caminho. E sabes, há coisas que acontecem na nossa vida que só Deus pode fazer. Só Deus move certos corações. Só Deus abre certas portas. Só Deus dá algumas oportunidades. Queres ver? A todo momento, tu e eu estamos aqui neste mundo e podemos estar sujeitos a oportunidades. Agora, quando tens sementes plantadas, quando cumpres princípios, há oportunidades que eram para outros, mas que Deus traz para ti, e Deus usa alguém para lembrar-te em algo. Deus usa alguém, sabes, para trazer uma palavra. Deus usa alguém para dar-te uma oportunidade. Deus usa alguém para abençoar-te. Deus toca o coração de alguém. Deus faz algo. Por quê? Porque te mantiveste fiel aos princípios durante a dificuldade. Outra coisa que aprendi: pequenas palavras fecham grandes portas. É muito prejudicial quando não usamos sabedoria nas nossas conversas. Assim que escuta bastante e fala pouco. Há pessoas que não são felizes. Não são felizes na maneira em que se expressam, e isso fecha-lhes portas. Uma vez fiquei me perguntando por que certas portas se fecham para algumas pessoas que não fazem nada de mal, que continuam sendo fiéis aos seus princípios, mas ainda assim há portas que se fecham.
E então o Espírito Santo me falou: palavras que não foram bem recebidas, quer dizer, mal expressadas. Palavras mal colocadas fecham grandes portas. Então, quando estiveres vendendo algo, quando estiveres numa conexão, quando estiveres jantando com alguém, quando estiveres num grupo de amigos, as nossas palavras devem ser medidas com sabedoria, medidas com os princípios de Deus. Não podes dizer tudo o que pensas. Não podes dizer tudo o que pensas. Não podes ser agressivo a ponto de te indispores com alguém. Às vezes, te indispões com uma pessoa por algo insignificante. Te enfrentas com alguém, com algo, por uma questão que não tinha valor algum. Mas te indispões. Acabas de alguma maneira falando demais, e isso te prejudica, isso trouxe perdas para a tua vida. E para encerrar, a quarta coisa que queria dizer-te é: deixa de reclamar dos problemas. Não podemos ser murmuradores. Não podemos estar todo o tempo nos queixando, sabes, de tudo o negativo que acontece. Temos que entregar o negativo a Deus, mas não ficarmos verbalizando-o. Algumas pessoas, por reclamarem demais, estão atraindo o que não serve para as suas vidas. Porque sabes, se Deus tem sido bom contigo, por que estás reclamando dos teus problemas? Se Ele te dará graça para resolvê-los, se vai intervir em muitos desses problemas, se vai converter esses problemas em nada. Exatamente isso. Quando segues a Deus, quando caminhas com Jesus, Ele converte os teus problemas em nada. Então, quando te queixas, sabes, não podemos apresentar-nos todos os dias diante de Deus como vítimas, mas como mais que vencedores. És filho do Altíssimo. Deus não te chamou para viver na mediocridade, para ser medíocre. Deus te chamou para ser mais que vencedor. Aleluia! Toma esta palavra como uma palavra profética para a tua vida. Deus te chamou para ser mais, muito mais que vencedor. Glória a Deus. Crês nesta palavra? Então deixa de reclamar. Isso, inclusive, é um pouco ingrato da nossa parte quando nos queixamos demais e nos queixamos de que as coisas não estão bem. Nos queixamos de que na empresa as pessoas têm problemas conosco, de que nada nos sai bem, de que o dia está nublado e te queixas de que tens problemas aqui, problemas ali. Ei, essas coisas são para falar em oração, não para estar verbalizando, ok? O que tens que verbalizar é gratidão. O que tens que declarar é que Deus está contigo, que Deus está cuidando desses problemas e que não existe nada maior que Deus na tua vida, que o Senhor já está revertendo situações. Temos que ter essa palavra na nossa boca. Deixo-te esta palavra. Amém. Espero que esta palavra te tenha ajudado. Agora, deixa-me declarar o Salmo 91. Este salmo de proteção diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás,
e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários toda a situação na tua vida que precisa ser revertida. Talvez algo chegou a um ponto crítico na tua vida e precisas de uma intervenção de Deus. Agora coloca-o aqui nos comentários que vamos orar. Amém. Vamos orar. Deixa-me orar por ti e abençoar-te. Pai, em nome de Jesus Cristo, apresento diante de ti agora esta família, apresento diante de ti este lar e oro para que todo mal se renda ao poderoso nome de Jesus Cristo. Oro neste momento para que toda situação, Senhor, que está difícil, crítica, talvez um problema complicado, uma situação complexa, receba agora uma intervenção do céu na vida desta pessoa. Oro por uma intervenção sobrenatural em nome de Jesus. Senhor, que caia por terra todo tipo de levante, todo tipo de ataque, todo tipo de crítica, de opressão, tudo aquilo que se levantou contra a vida deste homem, desta mulher, que cesse agora em nome de Jesus. Colocamos diante de ti, Pai, toda situação de saúde, toda situação, Senhor, financeira, toda situação de casamento, de filhos, ou inclusive, meu Deus, qualquer outro problema com pessoas. E oramos em nome de Jesus, para que o Deus que reverte situações, que reverte quadros, intervenha com cura, com milagre, com maravilhas. Em nome de Jesus Cristo, também quero liberar uma palavra, Pai, e a palavra é cura. Cura, Senhor, para aquilo que não tem cura. Milagre para aquilo, Pai, que chegou a um ponto onde é irreversível aos olhos humanos. Agora toca-os, Jesus, com o teu poder. Toca-os com o teu poder e traz um renovo de forças, Pai. A essa pessoa que está orando junto comigo, que receba uma unção de Deus sobre a sua vida agora. Que o jugo seja quebrado, que o peso seja quebrado, que a opressão seja quebrada e que entre agora na vida dessa pessoa a força de Deus, a paz sobrenatural do Espírito Santo, a alegria do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, toca-os com o teu poder. E aquele que sente solidão, aquele, Senhor, que sente um vazio na sua alma, que a presença de Jesus preencha cada espaço da sua vida agora. Em nome de Jesus, também oro para que o Senhor traga salvação a este lar. Todos aqueles, Pai, que ainda não te conhecem, que sejam salvos, que conheçam a Jesus. Oro também, Pai, por aqueles que se afastaram da fé, que estão em outros caminhos, estão em caminhos fechados. Pai, oro para que haja uma reversão. Oro em nome de Jesus para que o Senhor reverta essa condição e os traga de volta ao centro da tua vontade. Em nome de Jesus, eu os abençoo, Pai. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda.
e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Deus que reverte situações está tocando a tua vida agora. Em nome de Jesus, não há impossíveis para Deus. Oramos para que haja reversão de situações críticas, complexas, complicadas. Oramos para que milagres, intervenção, cura, transformação e salvação toquem a tua vida, toquem a tua casa. Em nome de Jesus também oro, Pai, para que o Senhor dê alívio a toda pessoa que está sobrecarregada, a toda pessoa que teve um dia estressante, que teve um dia, Senhor, de muitos desafios, que está cansada e precisa de um renovo nas suas forças, precisa, Senhor, de uma tranquilidade, uma paz no seu interior. Peço-te, Senhor, coloca a tua mão, Pai, e que a paz de Deus, a unção do Espírito Santo, desfaça completamente o jugo espiritual que essa pessoa está carregando. Dá alívio, Pai, renova, traz refrigério em nome de Jesus Cristo, e que a glória de Deus entre nessa casa. Que a glória de Deus entre nesse carro. Onde estiver sendo ouvida esta oração, que a presença do Senhor toque e remova tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que traz atraso, tudo aquilo que traz destruição, tudo aquilo que traz perda, em nome de Jesus Cristo. Interrompemos completamente todo tipo de dardo do inimigo, de obra maligna, de confusão, de espírito de contenda, de crítica, de desavença na tua vida, e que o Senhor traga alinhamento, o Senhor traga restauração e transformação em nome de Jesus Cristo. Senhor, que a tua presença alinhe as coisas. Tudo aquilo que está fora do lugar, coloca-o no seu sítio. Toda pessoa que entrou, Senhor, e que não está encaixando na nossa vida, no nosso entorno, Senhor, afasta-a de nós. Oramos em nome de Jesus, para que a presença do Senhor envolva, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Deus que reverte situações está tocando a tua vida agora. Em nome de Jesus, não há impossíveis para Deus. Oramos para que haja reversão de situações críticas, complexas, complicadas. Oramos para que milagres, intervenção, cura, transformação e salvação toquem a tua vida, toquem a tua casa. Em nome de Jesus também oro, Pai, para que o Senhor dê alívio a toda pessoa que está sobrecarregada, a toda pessoa que teve um dia estressante, que teve um dia, Senhor, de muitos desafios, que está cansada e precisa de um renovo nas suas forças, precisa, Senhor, de uma tranquilidade, uma paz no seu interior. Peço-te, Senhor, coloca a tua mão, Pai, e que a paz de Deus, a unção do Espírito Santo, desfaça completamente o jugo espiritual que essa pessoa está carregando. Dá alívio, Pai, renova, traz refrigério em nome de Jesus Cristo, e que a glória de Deus entre nessa casa. Que a glória de Deus entre nesse carro. Onde estiver sendo ouvida esta oração, que a presença do Senhor toque e remova tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que traz atraso, tudo aquilo que traz destruição, tudo aquilo que traz perda, em nome de Jesus Cristo. Interrompemos completamente todo tipo de dardo do inimigo, de obra maligna, de confusão, de espírito de contenda, de crítica, de desavença na tua vida, e que o Senhor traga alinhamento, o Senhor traga restauração e transformação, em nome de Jesus Cristo.
Tudo aquilo que está fora do lugar, coloca-o no seu sítio. Toda pessoa que entrou, Senhor, e que não está encaixando na nossa vida, no nosso entorno, Senhor, afasta-a de nós. Oramos em nome de Jesus para que a presença do Senhor envolva a nossa casa, envolva as nossas decisões e nos guie em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui contigo. Quero compartilhar uma palavra. Quero trazer uma reflexão que o Senhor me deu nesta oração. Enquanto estava orando, o Espírito Santo, sabes, estava ministrando coisas no meu interior. Muitas vezes entras num lugar e quando tens a unção profética, levas a presença de Deus na tua vida. Estás cheio de Deus. Se há algo nesse lugar que está desalinhado com a vontade de Deus, Deus começa a alinhar. Existe um alinhamento que é feito pelo Senhor. Só o fato de entrares ali já vai mover as coisas. Por que estou dizendo isto? Porque muitas vezes nos sentimos culpados depois de que talvez começaste num novo trabalho ou começaste a frequentar um lugar e as coisas começaram a mover-se depois que entraste. Não sabes por que isso aconteceu, mas Deus está na tua vida. Deus está na tua vida e a presença de Deus na nossa vida traz ajustes a qualquer ambiente, a qualquer lugar. Jesus disse aos seus discípulos que quando entrassem numa casa, deviam declarar a paz sobre esse lugar, e se não fossem bem recebidos, a paz retornaria a eles. Sabes por quê? Porque levamos algo de Deus. Levamos algo de Deus. E a Bíblia diz, falando de Abraão, que aqueles que o abençoassem seriam abençoados, e aqueles que o amaldiçoassem seriam malditos. Nós somos filhos da fé. Filhos da fé como Abraão. Então, essa bênção também está sobre nós. Essa bênção está sobre nós. Por isso entende, levas algo de Deus e se as coisas se moveram com a tua presença num lugar, é porque essa presença de Deus na tua vida está sacudindo as coisas. Amém. A luz sempre vai incomodar as trevas. A luz sempre vai mover em qualquer lugar, inclusive em lugares onde já está a bênção de Deus, porque o profético traz alinhamento, o profético traz ajustes. Caminhar na presença de Deus, caminhar na voz atualizada de Deus, faz com que as coisas comecem a mover-se de uma forma diferente. Quero compartilhar uma palavra contigo. Essa palavra está em Provérbios 16:3. E sei que as instruções que vou dar-te hoje podem mudar a tua vida. Olha o que está escrito. Consagra ao Senhor tudo o que fazes, e os teus planos terão êxito. É uma bênção ter a bênção de Deus sobre os nossos planos. Agora, fazer planos sem a bênção de Deus, fora da vontade de Deus, é um perigo. Por isso, existem certos conselhos que podem mudar a tua vida e um deles é este: tudo o que fizeres, consagra-o ao Senhor. E se receberes um sinal de Deus de que não deves continuar com isso que estás planejando, então não sigas adiante. Aprende a ouvir a Deus. Tem gente que luta contra Deus. Tem gente que luta contra a vontade de Deus. E aonde isso leva? Sempre perdem. Sempre perdem. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando entregamos o nosso coração a Jesus, Ele passa a ser o Senhor da nossa vida. É como se disséssemos: Senhor, a partir de hoje quero a Tua vontade na minha vida. E quando um cristão ignora a vontade de Deus, não quer saber,
sofrerá as consequências. E essas consequências muitas vezes não são por falta de Deus na sua vida, mas porque toma caminhos e diz: Deus, até aqui vens comigo, mas daqui em diante eu sigo sozinho. Isso é o que o inimigo quer. O inimigo quer encontrar-te sozinho. O inimigo quer realmente intervir quando estás sozinho. Por isso precisamos da bênção do Senhor. Caminhar na vontade de Deus. Isso é o que faz a diferença. E quero compartilhar algumas verdades contigo, assim como essa de Provérbios. Nunca te canses de fazer o bem. Essa é a primeira coisa que quero dizer-te, porque fazemos o bem às pessoas, e às vezes essas pessoas não são justas conosco. Na verdade, são ingratas, acabam falando mal. Não sei se já te aconteceu de ajudares uma pessoa e essa pessoa ter a capacidade de falar mal de ti. Ajudas, fazes o que não era tua obrigação fazer, e essa pessoa ainda assim fala mal de ti. E sabes por que a Bíblia diz para não nos cansarmos de fazer o bem? Porque no devido tempo colheremos. A Bíblia diz: no seu tempo, ou seja, no tempo de Deus, vamos colher. Porque às vezes é cansativo, ajudas as pessoas. Sim, sabes, às vezes tudo o que recebes é uma crítica, tudo o que recebes é uma rejeição. Às vezes o que recebes é ingratidão, e isso dói. Fazes tanto bem pelas pessoas e sempre estás semeando aqui, semeando ali, ajudas e no momento mais difícil estás com elas e de repente te vês cansado de fazer o bem. Mas a Bíblia diz que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos no tempo de Deus. Não deixes de crer que a colheita virá. A colheita virá. Pode não chegar no momento que tu pensavas, mas chegará. Então, todo o bem que estás semeando, todo o bem que fizeste, deixa-o. Não o andes divulgando. Não estejas anunciando por todos os lados ou reclamando porque as pessoas não foram gratas contigo, porque não foram justas contigo. Isso não te ajuda em nada. Isso não te ajuda. O que tens que fazer é continuar fazendo o bem e esperar as colheitas do Senhor, porque elas virão. Posso afirmar-te: as pessoas que mais me prejudicaram, tendo eu feito o bem por elas, o que fiz por elas, Deus converteu em bem para a minha vida. Então, é uma bênção que vem do alto, certo? E claro, Deus pode usar pessoas para nos abençoar, pode usar situações para nos abençoar, pode nos abençoar nos nossos negócios, mas a colheita, essa virá de muitas formas para ti. Assim que continua fazendo o bem, escreve aqui nos comentários, continua fazendo o bem. Não te canses de fazer o bem. A segunda verdade que quero compartilhar contigo é que apesar das dificuldades, ser fiel aos princípios. Quando enfrentamos muitas coisas más, somos tentados a quebrar princípios como mentir, sabes? Inclusive, às vezes, tentar passar à frente de alguém de maneira injusta. Enfrentas tantas dificuldades que pensas: como vou me manter fiel a este princípio se me estão prejudicando? Toda pessoa que se mantém fiel aos princípios nunca será prejudicada. Então tu dizes: não, mas isso não pode ser. Quando um é fiel aos princípios, algo perde. Não é perda, é ganho. Não é perda. Quando dizes não a algo incorreto, podes privar-te de algo nesse momento, mas mais adiante vais ganhar. Eu perdi oportunidades de ganhar muitos recursos, mas eram oportunidades que me levariam a quebrar princípios. E Deus sempre
sempre me abençoa de outra maneira. Sempre. Deus sempre me abençoa de outra forma. Por isso, guarda essa palavra no teu coração. Se te mantiveres fiel aos teus princípios, inclusive em meio às dificuldades, inclusive em meio às tentações, porque elas vêm para todos. Mantém-te firme, porque ser fiel aos princípios te catapultará para um destino profético, te abençoará, receberás aumento, serás abençoado. Deus colocará as pessoas corretas no teu caminho. E sabes, há coisas que acontecem na nossa vida que só Deus pode fazer. Só Deus move certos corações. Só Deus abre certas portas. Só Deus dá algumas oportunidades. Queres ver? A todo momento, tu e eu estamos aqui neste mundo e podemos estar sujeitos a oportunidades. Agora, quando tens sementes plantadas, quando cumpres princípios, há oportunidades que eram para outros, mas que Deus traz para ti, e Deus usa alguém para lembrar-te em algo. Deus usa alguém, sabes, para trazer uma palavra. Deus usa alguém para dar-te uma oportunidade. Deus usa alguém para abençoar-te. Deus toca o coração de alguém. Deus faz algo. Por quê? Porque te mantiveste fiel aos princípios durante a dificuldade. Outra coisa que aprendi: pequenas palavras fecham grandes portas. É muito prejudicial quando não usamos sabedoria nas nossas conversas. Assim que escuta bastante e fala pouco. Há pessoas que não são felizes. Não são felizes na maneira em que se expressam, e isso fecha-lhes portas. Uma vez fiquei me perguntando por que certas portas se fecham para algumas pessoas que não fazem nada de mal, que continuam sendo fiéis aos seus princípios, mas ainda assim há portas que se fecham. E então o Espírito Santo me falou: palavras que não foram bem recebidas, quer dizer, mal expressadas. Palavras mal colocadas fecham grandes portas. Então, quando estiveres vendendo algo, quando estiveres numa conexão, quando estiveres jantando com alguém, quando estiveres num grupo de amigos, as nossas palavras devem ser medidas com sabedoria, medidas com os princípios de Deus. Não podes dizer tudo o que pensas. Não podes dizer tudo o que pensas. Não podes ser agressivo a ponto de te indispores com alguém. Às vezes, te indispões com uma pessoa por algo insignificante. Te enfrentas com alguém, com algo, por uma questão que não tinha valor algum. Mas te indispões. Te indispões. Acabas de alguma maneira falando demais, e isso te prejudica, isso trouxe perdas para a tua vida. E para encerrar, a quarta coisa que queria dizer-te é: deixa de reclamar dos problemas. Não podemos ser murmuradores. Não podemos estar todo o tempo nos queixando, sabes, de tudo o negativo que acontece. Temos que entregar o negativo a Deus, mas não ficarmos verbalizando-o. Algumas pessoas, por reclamarem demais, estão atraindo o que não serve para as suas vidas. Porque sabes, se Deus tem sido bom contigo, por que estás reclamando dos teus problemas? Se Ele te dará graça para resolvê-los, se vai intervir em muitos desses problemas, se vai converter esses problemas em nada. Exatamente isso. Quando segues a Deus, quando caminhas com Jesus, Ele converte os teus problemas em nada. Então, quando te queixas, sabes, não podemos apresentar-nos todos os dias diante de Deus como vítimas, mas como mais que vencedores. És filho do Altíssimo.
Deus não te chamou para viver na mediocridade, para ser medíocre. Deus te chamou para ser mais que vencedor. Aleluia! Toma esta palavra como uma palavra profética para a tua vida. Deus te chamou para ser mais, muito mais que vencedor. Glória a Deus! Crês nesta palavra? Então deixa de reclamar. Isso, inclusive, é um pouco ingrato da nossa parte quando nos queixamos demais e nos queixamos de que as coisas não estão bem. Nos queixamos de que na empresa as pessoas têm problemas conosco, de que nada nos sai bem, de que o dia está nublado e te queixas de que tens problemas aqui, problemas ali. Ei, essas coisas são para falar em oração, não para estar verbalizando, ok? O que tens que verbalizar é gratidão. O que tens que declarar é que Deus está contigo, que Deus está cuidando desses problemas e que não existe nada maior que Deus na tua vida, que o Senhor já está revertendo situações. Temos que ter essa palavra na nossa boca. Deixo-te esta palavra. Amém. Espero que esta palavra te tenha ajudado. Agora, deixa-me declarar o Salmo 91. Este salmo de proteção diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários toda a situação na tua vida que precisa ser revertida. Talvez algo chegou a um ponto crítico na tua vida e precisas de uma intervenção de Deus. Agora coloca-o aqui nos comentários que vamos orar. Amém. Vamos orar. Deixa-me orar por ti e abençoar-te. Pai, em nome de Jesus Cristo, apresento diante de ti agora esta família, apresento diante de ti este lar e oro para que todo mal se renda ao poderoso nome de Jesus Cristo. Oro neste momento para que toda situação, Senhor, que está difícil, crítica, talvez um problema complicado, uma situação complexa, receba agora uma intervenção do céu na vida desta pessoa. Oro por uma intervenção sobrenatural em nome de Jesus. Senhor, que caia por terra todo tipo de levante, todo tipo de ataque, todo tipo de crítica, de opressão, tudo aquilo que se levantou contra a vida deste homem, desta mulher, que cesse agora em nome de Jesus. Colocamos diante de ti, Pai, toda situação de saúde,
toda situação, Senhor, financeira, toda situação de casamento, de filhos, ou inclusive, meu Deus, qualquer outro problema com pessoas. E oramos em nome de Jesus, para que o Deus que reverte situações, que reverte quadros, intervenha com cura, com milagre, com maravilhas. Em nome de Jesus Cristo, também quero liberar uma palavra, Pai, e a palavra é cura. Cura, Senhor, para aquilo que não tem cura. Milagre para aquilo, Pai, que chegou a um ponto onde é irreversível aos olhos humanos. Agora toca-os, Jesus, com o teu poder. Toca-os com o teu poder e traz um renovo de forças, Pai. A essa pessoa que está orando junto comigo, que receba uma unção de Deus sobre a sua vida agora. Que o jugo seja quebrado, que o peso seja quebrado, que a opressão seja quebrada e que entre agora na vida dessa pessoa a força de Deus, a paz sobrenatural do Espírito Santo, a alegria do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, toca-os com o teu poder. E aquele que sente solidão, aquele, Senhor, que sente um vazio na sua alma, que a presença de Jesus preencha cada espaço da sua vida agora. Em nome de Jesus, também oro para que o Senhor traga salvação a este lar. Todos aqueles, Pai, que ainda não te conhecem, que sejam salvos, que conheçam a Jesus. Oro também, Pai, por aqueles que se afastaram da fé, que estão em outros caminhos, estão em caminhos fechados. Pai, oro para que haja uma reversão. Oro em nome de Jesus para que o Senhor reverta essa condição e os traga de volta ao centro da tua vontade. Em nome de Jesus, eu os abençoo, Pai. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Deus que reverte situações está tocando a tua vida agora. Em nome de Jesus, não há impossíveis para Deus. Oramos para que haja reversão de situações críticas, complexas, complicadas. Oramos para que milagres, intervenção, cura, transformação e salvação toquem a tua vida, toquem a tua casa. Em nome de Jesus também oro, Pai, para que o Senhor dê alívio a toda pessoa que está sobrecarregada, a toda pessoa que teve um dia estressante, que teve um dia, Senhor, de muitos desafios, que está cansada e precisa de um renovo nas suas forças, precisa, Senhor, de uma tranquilidade, uma paz no seu interior. Peço-te, Senhor, coloca a tua mão, Pai, e que a paz de Deus, a unção do Espírito Santo desfaça completamente o jugo espiritual que essa pessoa está carregando. Dá alívio, Pai, renova, traz refrigério em nome de Jesus Cristo e que a glória de Deus entre nessa casa. Que a glória de Deus entre nesse carro. Onde estiver sendo ouvida esta oração, que a presença do Senhor toque e remova tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que traz atraso, tudo aquilo que traz destruição, tudo aquilo que traz perda, em nome de Jesus Cristo. Interrompemos completamente todo tipo de dardo do inimigo, de obra maligna, de confusão, de espírito de contenda, de crítica, de desavença na tua vida, e que o Senhor traga alinhamento, o Senhor traga restauração e transformação em nome de Jesus Cristo. Senhor, que a tua presença alinhe as coisas. Tudo aquilo que está fora do lugar, coloca-o no seu sítio. Toda pessoa que entrou, Senhor, e que não está encaixando na nossa vida, no nosso entorno, Senhor, afasta-a de nós.
Oramos em nome de Jesus para que a presença do Senhor envolva, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Deus que reverte situações está tocando a tua vida agora. Em nome de Jesus, não há impossíveis para Deus. Oramos para que haja reversão de situações críticas, complexas, complicadas. Oramos para que milagres, intervenção, cura, transformação e salvação toquem a tua vida, toquem a tua casa. Em nome de Jesus também oro, Pai, para que o Senhor dê alívio a toda pessoa que está sobrecarregada, a toda pessoa que teve um dia estressante, que teve um dia, Senhor, de muitos desafios, que está cansada e precisa de um renovo nas suas forças, precisa, Senhor, de uma tranquilidade, uma paz no seu interior. Peço-te, Senhor, coloca a tua mão, Pai, e que a paz de Deus, a unção do Espírito Santo, desfaça completamente o jugo espiritual que essa pessoa está carregando. Dá alívio, Pai, renova, traz refrigério em nome de Jesus Cristo e que a glória de Deus entre nessa casa. Que a glória de Deus entre nesse carro. Onde estiver sendo ouvida esta oração, que a presença do Senhor toque e remova tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que traz atraso, tudo aquilo que traz destruição, tudo aquilo que traz perda, em nome de Jesus Cristo. Interrompemos completamente todo tipo de dardo do inimigo, de obra maligna, de confusão, de espírito de contenda, de crítica, de desavença na tua vida, e que o Senhor traga alinhamento, o Senhor traga restauração e transformação, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que a tua presença alinhe as coisas. Tudo aquilo que está fora do lugar, coloca-o no seu sítio. Toda pessoa que entrou, Senhor, e que não está encaixando na nossa vida, no nosso entorno, Senhor, afasta-a de nós. Oramos em nome de Jesus para que a presença do Senhor envolva a nossa casa, envolva as nossas decisões e nos guie em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui contigo. Quero compartilhar uma palavra. Quero trazer uma reflexão que o Senhor me deu nesta oração. Enquanto estava orando, o Espírito Santo, sabes, estava ministrando coisas no meu interior. Muitas vezes entras num lugar e quando tens a unção profética, levas a presença de Deus na tua vida. Estás cheio de Deus. Se há algo nesse lugar que está desalinhado com a vontade de Deus, Deus começa a alinhar. Existe um alinhamento que é feito pelo Senhor. Só o fato de entrares ali já vai mover as coisas. Por que estou dizendo isto? Porque muitas vezes nos sentimos culpados depois de que talvez começaste num novo trabalho ou começaste a frequentar um lugar e as coisas começaram a mover-se depois que entraste. Não sabes por que isso aconteceu, mas Deus está na tua vida. Deus está na tua vida e a presença de Deus na nossa vida traz ajustes a qualquer ambiente, a qualquer lugar. Jesus disse aos seus discípulos que quando entrassem numa casa, deviam declarar a paz sobre esse lugar, e se não fossem bem recebidos, a paz retornaria a eles. Sabes por quê? Porque levamos algo de Deus. Levamos algo de Deus. E a Bíblia diz, falando de Abraão, que aqueles que o abençoassem seriam abençoados, e aqueles que o amaldiçoassem seriam malditos. Nós somos filhos da fé. Filhos da fé como Abraão.
Então, essa bênção também está sobre nós. Essa bênção está sobre nós. Por isso entende, levas algo de Deus, e se as coisas se moveram com a tua presença num lugar, é porque essa presença de Deus na tua vida está sacudindo as coisas. Amém. A luz sempre vai incomodar as trevas. A luz sempre vai mover em qualquer lugar, inclusive em lugares onde já está a bênção de Deus, porque o profético traz alinhamento, o profético traz ajustes. Caminhar na presença de Deus, caminhar na voz atualizada de Deus, faz com que as coisas comecem a mover-se de uma forma diferente. Quero compartilhar uma palavra contigo. Essa palavra está em Provérbios 16:3. E sei que as instruções que vou dar-te hoje podem mudar a tua vida. Olha o que está escrito. Consagra ao Senhor tudo o que fazes, e os teus planos terão êxito. É uma bênção ter a bênção de Deus sobre os nossos planos. Agora, fazer planos sem a bênção de Deus, fora da vontade de Deus, é um perigo. Por isso, existem certos conselhos que podem mudar a tua vida, e um deles é este: tudo o que fizeres, consagra-o ao Senhor. E se receberes um sinal de Deus de que não deves continuar com isso que estás planejando, então não sigas adiante. Aprende a ouvir a Deus. Tem gente que luta contra Deus. Tem gente que luta contra a vontade de Deus. E aonde isso leva? Sempre perdem. Sempre perdem. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando entregamos o nosso coração a Jesus, Ele passa a ser o Senhor da nossa vida. É como se disséssemos: Senhor, a partir de hoje quero a Tua vontade na minha vida. E quando um cristão ignora a vontade de Deus, não quer saber, sofrerá as consequências. E essas consequências muitas vezes não são por falta de Deus na sua vida, mas porque toma caminhos e diz: Deus, até aqui vens comigo, mas daqui em diante eu sigo sozinho. Isso é o que o inimigo quer. O inimigo quer encontrar-te sozinho. O inimigo quer realmente intervir quando estás sozinho. Por isso precisamos da bênção do Senhor. Caminhar na vontade de Deus. Isso é o que faz a diferença. E quero compartilhar algumas verdades contigo, assim como essa de Provérbios. Nunca te canses de fazer o bem. Essa é a primeira coisa que quero dizer-te, porque fazemos o bem às pessoas, e às vezes essas pessoas não são justas conosco. Na verdade, são ingratas, acabam falando mal. Não sei se já te aconteceu de ajudares uma pessoa e essa pessoa ter a capacidade de falar mal de ti. Ajudas, fazes o que não era tua obrigação fazer, e essa pessoa ainda assim fala mal de ti. E sabes por que a Bíblia diz para não nos cansarmos de fazer o bem? Porque no devido tempo colheremos. A Bíblia diz: no seu tempo, ou seja, no tempo de Deus, vamos colher. Porque às vezes é cansativo, ajudas as pessoas. Sim, sabes, às vezes tudo o que recebes é uma crítica, tudo o que recebes é uma rejeição. Às vezes o que recebes é ingratidão, e isso dói. Fazes tanto bem pelas pessoas e sempre estás semeando aqui, semeando ali, ajudas, e no momento mais difícil estás com elas e de repente te vês cansado de fazer o bem. Mas a Bíblia diz que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos no tempo de Deus. Não deixes de crer que a colheita virá. A colheita virá. Pode não chegar no momento que tu pensavas, mas chegará. Então,
Todo o bem que estás semeando, todo o bem que fizeste, deixa-o. Não o andes divulgando. Não estejas anunciando por todos os lados ou reclamando porque as pessoas não foram gratas contigo, porque não foram justas contigo. Isso não te ajuda em nada. Isso não te ajuda. O que tens que fazer é continuar fazendo o bem e esperar as colheitas do Senhor, porque elas virão. Posso afirmar-te: as pessoas que mais me prejudicaram, tendo eu feito o bem por elas, o que fiz por elas, Deus converteu em bem para a minha vida. Então, é uma bênção que vem do alto, certo? E claro, Deus pode usar pessoas para nos abençoar, pode usar situações para nos abençoar, pode nos abençoar nos nossos negócios, mas a colheita, essa virá de muitas formas para ti. Assim que continua fazendo o bem. Escreve aqui nos comentários: continua fazendo o bem. Não te canses de fazer o bem. A segunda verdade que quero compartilhar contigo é que, apesar das dificuldades, ser fiel aos princípios. Quando enfrentamos muitas coisas más, somos tentados a quebrar princípios como mentir, sabes? Inclusive, às vezes, tentar passar à frente de alguém de maneira injusta. Enfrentas tantas dificuldades que pensas: como vou me manter fiel a este princípio se me estão prejudicando? Toda pessoa que se mantém fiel aos princípios nunca será prejudicada. Então tu dizes: não, mas isso não pode ser. Quando um é fiel aos princípios, algo perde. Não é perda, é ganho. Não é perda. Quando dizes não a algo incorreto, podes privar-te de algo nesse momento, mas mais adiante vais ganhar. Eu perdi oportunidades de ganhar muitos recursos, mas eram oportunidades que me levariam a quebrar princípios. E Deus sempre me abençoa de outra maneira. Sempre. Deus sempre me abençoa de outra forma. Por isso, guarda essa palavra no teu coração. Se te mantiveres fiel aos teus princípios, inclusive em meio às dificuldades, inclusive em meio às tentações, porque elas vêm para todos. Mantém-te firme, porque ser fiel aos princípios te catapultará para um destino profético, te abençoará, receberás aumento, serás abençoado. Deus colocará as pessoas corretas no teu caminho. E sabes, há coisas que acontecem na nossa vida que só Deus pode fazer. Só Deus move certos corações. Só Deus abre certas portas. Só Deus dá algumas oportunidades. Queres ver? A todo momento, tu e eu estamos aqui neste mundo e podemos estar sujeitos a oportunidades. Agora, quando tens sementes plantadas, quando cumpres princípios, há oportunidades que eram para outros, mas que Deus traz para ti, e Deus usa alguém para lembrar-te em algo. Deus usa alguém, sabes, para trazer uma palavra. Deus usa alguém para dar-te uma oportunidade. Deus usa alguém para abençoar-te. Deus toca o coração de alguém. Deus faz algo. Por quê? Porque te mantiveste fiel aos princípios durante a dificuldade. Outra coisa que aprendi: pequenas palavras fecham grandes portas. É muito prejudicial quando não usamos sabedoria nas nossas conversas. Assim que escuta bastante e fala pouco. Há pessoas que não são felizes. Não são felizes na maneira em que se expressam, e isso fecha-lhes portas. Uma vez fiquei me perguntando por que certas portas se fecham para algumas pessoas que não fazem nada de mal, que continuam sendo fiéis aos seus princípios, mas ainda assim
há portas que se fecham. E então o Espírito Santo me falou, palavras que não foram bem recebidas, quer dizer, mal expressadas. Palavras mal colocadas fecham grandes portas. Então, quando estiveres vendendo algo, quando estiveres numa conexão, quando estiveres jantando com alguém, quando estiveres num grupo de amigos, as nossas palavras devem ser medidas com sabedoria, medidas com os princípios de Deus. Não podes dizer tudo o que pensas. Não podes dizer tudo o que pensas. Não podes ser agressivo a ponto de te indispores com alguém. Às vezes, te indispões com uma pessoa por algo insignificante. Te enfrentas com alguém, com algo, por uma questão que não tinha valor algum. Mas te indispões. Acabas de alguma maneira falando demais, e isso te prejudica, isso trouxe perdas para a tua vida. E para encerrar, a quarta coisa que queria dizer-te é: deixa de reclamar dos problemas. Não podemos ser murmuradores. Não podemos estar todo o tempo nos queixando, sabes, de tudo o negativo que acontece. Temos que entregar o negativo a Deus, mas não ficarmos verbalizando-o. Algumas pessoas, por reclamarem demais, estão atraindo o que não serve para as suas vidas. Porque sabes, se Deus tem sido bom contigo, por que estás reclamando dos teus problemas? Se Ele te dará graça para resolvê-los, se vai intervir em muitos desses problemas, se vai converter esses problemas em nada. Exatamente isso. Quando segues a Deus, quando caminhas com Jesus, Ele converte os teus problemas em nada. Então, quando te queixas, sabes, não podemos apresentar-nos todos os dias diante de Deus como vítimas, mas como mais que vencedores. És filho do Altíssimo. Deus não te chamou para viver na mediocridade, para ser medíocre. Deus te chamou para ser mais que vencedor. Aleluia! Toma esta palavra como uma palavra profética para a tua vida. Deus te chamou para ser mais, muito mais que vencedor. Glória a Deus. Crês nesta palavra? Então deixa de reclamar. Isso, inclusive, é um pouco ingrato da nossa parte quando nos queixamos demais e nos queixamos de que as coisas não estão bem. Nos queixamos de que na empresa as pessoas têm problemas conosco, de que nada nos sai bem, de que o dia está nublado e te queixas de que tens problemas aqui, problemas ali. Ei, essas coisas são para falar em oração, não para estar verbalizando, ok? O que tens que verbalizar é gratidão. O que tens que declarar é que Deus está contigo, que Deus está cuidando desses problemas e que não existe nada maior que Deus na tua vida, que o Senhor já está revertendo situações. Temos que ter essa palavra na nossa boca. Deixo-te esta palavra. Amém. Espero que esta palavra te tenha ajudado. Agora, deixa-me declarar o Salmo 91. Este salmo de proteção diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários toda a situação na tua vida que precisa ser revertida. Talvez algo chegou a um ponto crítico na tua vida e precisas de uma intervenção de Deus. Agora coloca-o aqui nos comentários que vamos orar. Amém. Vamos orar. Deixa-me orar por ti e abençoar-te. Pai, em nome de Jesus Cristo, apresento diante de ti agora esta família, apresento diante de ti este lar e oro para que todo mal se renda ao poderoso nome de Jesus Cristo. Oro neste momento para que toda situação, Senhor, que está difícil, crítica, talvez um problema complicado, uma situação complexa, receba agora uma intervenção do céu na vida desta pessoa. Oro por uma intervenção sobrenatural em nome de Jesus. Senhor, que caia por terra todo tipo de levante, todo tipo de ataque, todo tipo de crítica, de opressão, tudo aquilo que se levantou contra a vida deste homem, desta mulher, que cesse agora em nome de Jesus. Colocamos diante de ti, Pai, toda situação de saúde, toda situação, Senhor, financeira, toda situação de casamento, de filhos, ou inclusive, meu Deus, qualquer outro problema com pessoas. E oramos em nome de Jesus para que o Deus que reverte situações, que reverte quadros, intervenha com cura, com milagre, com maravilhas. Em nome de Jesus Cristo, também quero liberar uma palavra, Pai, e a palavra é cura. Cura, Senhor, para aquilo que não tem cura. Milagre para aquilo, Pai, que chegou a um ponto onde é irreversível aos olhos humanos. Agora toca-os, Jesus, com o teu poder. Toca-os com o teu poder e traz um renovo de forças, Pai. A essa pessoa que está orando junto comigo, que receba uma unção de Deus sobre a sua vida agora. Que o jugo seja quebrado, que o peso seja quebrado, que a opressão seja quebrada e que entre agora na vida dessa pessoa a força de Deus, a paz sobrenatural do Espírito Santo, a alegria do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, toca-os com o teu poder. E aquele que sente solidão, aquele, Senhor, que sente um vazio na sua alma, que a presença de Jesus preencha cada espaço da sua vida agora. Em nome de Jesus, também oro para que o Senhor traga salvação a este lar. Todos aqueles, Pai, que ainda não te conhecem, que sejam salvos, que conheçam a Jesus. Oro também, Pai, por aqueles que se afastaram da fé, que estão em outros caminhos, estão em caminhos fechados. Pai, oro para que haja uma reversão. Oro em nome de Jesus para que o Senhor reverta essa condição e os traga de volta ao centro da tua vontade. Em nome de Jesus, eu os abençoo, Pai. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda.
e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Deus que reverte situações está tocando a tua vida agora. Em nome de Jesus, não há impossíveis para Deus. Oramos para que haja reversão de situações críticas, complexas, complicadas. Oramos para que milagres, intervenção, cura, transformação e salvação toquem a tua vida, toquem a tua casa. Em nome de Jesus também oro, Pai, para que o Senhor dê alívio a toda pessoa que está sobrecarregada, a toda pessoa que teve um dia estressante, que teve um dia, Senhor, de muitos desafios, que está cansada e precisa de um renovo nas suas forças, precisa, Senhor, de uma tranquilidade, uma paz no seu interior. Peço-te, Senhor, coloca a tua mão, Pai, e que a paz de Deus, a unção do Espírito Santo, desfaça completamente o jugo espiritual que essa pessoa está carregando. Dá alívio, Pai, renova, traz refrigério em nome de Jesus Cristo, e que a glória de Deus entre nessa casa. Que a glória de Deus entre nesse carro. Onde estiver sendo ouvida esta oração, que a presença do Senhor toque e remova tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que traz atraso, tudo aquilo que traz destruição, tudo aquilo que traz perda, em nome de Jesus Cristo. Interrompemos completamente todo tipo de dardo do inimigo, de obra maligna, de confusão, de espírito de contenda, de crítica, de desavença na tua vida, e que o Senhor traga alinhamento, o Senhor traga restauração e transformação em nome de Jesus Cristo. Senhor, que a tua presença alinhe as coisas. Tudo aquilo que está fora do lugar, coloca-o no seu sítio. Toda pessoa que entrou, Senhor, e que não está encaixando na nossa vida, no nosso entorno, Senhor, afasta-a de nós. Oramos em nome de Jesus, para que a presença do Senhor envolva, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Deus que reverte situações está tocando a tua vida agora. Em nome de Jesus, não há impossíveis para Deus. Oramos para que haja reversão de situações críticas, complexas, complicadas. Oramos para que milagres, intervenção, cura, transformação e salvação toquem a tua vida, toquem a tua casa. Em nome de Jesus também oro, Pai, para que o Senhor dê alívio a toda pessoa que está sobrecarregada, a toda pessoa que teve um dia estressante, que teve um dia, Senhor, de muitos desafios, que está cansada e precisa de um renovo nas suas forças, precisa, Senhor, de uma tranquilidade, uma paz no seu interior. Peço-te, Senhor, coloca a tua mão, Pai, e que a paz de Deus, a unção do Espírito Santo, desfaça completamente o jugo espiritual que essa pessoa está carregando. Dá alívio, Pai, renova, traz refrigério em nome de Jesus Cristo, e que a glória de Deus entre nessa casa. Que a glória de Deus entre nesse carro. Onde estiver sendo ouvida esta oração, que a presença do Senhor toque e remova tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que traz atraso, tudo aquilo que traz destruição, tudo aquilo que traz perda, em nome de Jesus Cristo. Interrompemos completamente todo tipo de dardo do inimigo, de obra maligna, de confusão, de espírito de contenda, de crítica, de desavença na tua vida, e que o Senhor traga alinhamento, o Senhor traga restauração e transformação, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que a tua presença alinhe as coisas.
Tudo aquilo que está fora do lugar, coloca-o no seu sítio. Toda pessoa que entrou, Senhor, e que não está encaixando na nossa vida, no nosso entorno, Senhor, afasta-a de nós. Oramos em nome de Jesus para que a presença do Senhor envolva a nossa casa, envolva as nossas decisões e nos guie em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui contigo. Quero compartilhar uma palavra. Quero trazer uma reflexão que o Senhor me deu nesta oração. Enquanto estava orando, o Espírito Santo, sabes, estava ministrando coisas no meu interior. Muitas vezes entras num lugar e quando tens a unção profética, levas a presença de Deus na tua vida. Estás cheio de Deus. Se há algo nesse lugar que está desalinhado com a vontade de Deus, Deus começa a alinhar. Existe um alinhamento que é feito pelo Senhor. Só o fato de entrares ali já vai mover as coisas. Por que estou dizendo isto? Porque muitas vezes nos sentimos culpados depois de que talvez começaste num novo trabalho ou começaste a frequentar um lugar e as coisas começaram a mover-se depois que entraste. Não sabes por que isso aconteceu, mas Deus está na tua vida. Deus está na tua vida e a presença de Deus na nossa vida traz ajustes a qualquer ambiente, a qualquer lugar. Jesus disse aos seus discípulos que quando entrassem numa casa, deviam declarar a paz sobre esse lugar, e se não fossem bem recebidos, a paz retornaria a eles. Sabes por quê? Porque levamos algo de Deus. Levamos algo de Deus. E a Bíblia diz, falando de Abraão, que aqueles que o abençoassem seriam abençoados e aqueles que o amaldiçoassem seriam malditos. Nós somos filhos da fé. Filhos da fé como Abraão. Então, essa bênção também está sobre nós. Essa bênção está sobre nós. Por isso entende, levas algo de Deus e se as coisas se moveram com a tua presença num lugar, é porque essa presença de Deus na tua vida está sacudindo as coisas. Amém. A luz sempre vai incomodar as trevas. A luz sempre vai mover em qualquer lugar, inclusive em lugares onde já está a bênção de Deus, porque o profético traz alinhamento, o profético traz ajustes. Caminhar na presença de Deus, caminhar na voz atualizada de Deus, faz com que as coisas comecem a mover-se de uma forma diferente. Quero compartilhar uma palavra contigo. Essa palavra está em Provérbios 16:3. E sei que as instruções que vou dar-te hoje podem mudar a tua vida. Olha o que está escrito. Consagra ao Senhor tudo o que fazes, e os teus planos terão êxito. É uma bênção ter a bênção de Deus sobre os nossos planos. Agora, fazer planos sem a bênção de Deus, fora da vontade de Deus, é um perigo. Por isso, existem certos conselhos que podem mudar a tua vida, e um deles é este: tudo o que fizeres, consagra-o ao Senhor. E se receberes um sinal de Deus de que não deves continuar com isso que estás planejando, então não sigas adiante. Aprende a ouvir a Deus. Tem gente que luta contra Deus. Tem gente que luta contra a vontade de Deus. E aonde isso leva? Sempre perdem. Sempre perdem. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando entregamos o nosso coração a Jesus, Ele passa a ser o Senhor da nossa vida. É como se disséssemos: Senhor, a partir de hoje quero a Tua vontade na minha vida. E quando um cristão ignora a vontade de Deus, não quer saber,
sofrerá as consequências. E essas consequências muitas vezes não são por falta de Deus na sua vida, mas porque toma caminhos e diz: Deus, até aqui vens comigo, mas daqui em diante eu sigo sozinho. Isso é o que o inimigo quer. O inimigo quer encontrar-te sozinho. O inimigo quer realmente intervir quando estás sozinho. Por isso precisamos da bênção do Senhor. Caminhar na vontade de Deus. Isso é o que faz a diferença. E quero compartilhar algumas verdades contigo, assim como essa de Provérbios. Nunca te canses de fazer o bem. Essa é a primeira coisa que quero dizer-te, porque fazemos o bem às pessoas, e às vezes essas pessoas não são justas conosco. Na verdade, são ingratas, acabam falando mal. Não sei se já te aconteceu de ajudares uma pessoa e essa pessoa ter a capacidade de falar mal de ti. Ajudas, fazes o que não era tua obrigação fazer, e essa pessoa ainda assim fala mal de ti. E sabes por que a Bíblia diz para não nos cansarmos de fazer o bem? Porque no devido tempo colheremos. A Bíblia diz: no seu tempo, ou seja, no tempo de Deus, vamos colher. Porque às vezes é cansativo, ajudas as pessoas. Sim, sabes, às vezes tudo o que recebes é uma crítica, tudo o que recebes é uma rejeição. Às vezes o que recebes é ingratidão, e isso dói. Fazes tanto bem pelas pessoas e sempre estás semeando aqui, semeando ali, ajudas, e no momento mais difícil estás com elas e de repente te vês cansado de fazer o bem. Mas a Bíblia diz que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos no tempo de Deus. Não deixes de crer que a colheita virá. A colheita virá. Pode não chegar no momento que tu pensavas, mas chegará. Então, todo o bem que estás semeando, todo o bem que fizeste, deixa-o. Não o andes divulgando. Não estejas anunciando por todos os lados ou reclamando porque as pessoas não foram gratas contigo, porque não foram justas contigo. Isso não te ajuda em nada. Isso não te ajuda. O que tens que fazer é continuar fazendo o bem e esperar as colheitas do Senhor, porque elas virão. Posso afirmar-te: as pessoas que mais me prejudicaram, tendo eu feito o bem por elas, o que fiz por elas, Deus converteu em bem para a minha vida. Então, é uma bênção que vem do alto, certo? E claro, Deus pode usar pessoas para nos abençoar, pode usar situações para nos abençoar, pode nos abençoar nos nossos negócios, mas a colheita, essa virá de muitas formas para ti. Assim que continua fazendo o bem. Escreve aqui nos comentários: continua fazendo o bem. Não te canses de fazer o bem. A segunda verdade que quero compartilhar contigo é que, apesar das dificuldades, ser fiel aos princípios. Quando enfrentamos muitas coisas más, somos tentados a quebrar princípios como mentir, sabes? Inclusive, às vezes, tentar passar à frente de alguém de maneira injusta. Enfrentas tantas dificuldades que pensas: como vou me manter fiel a este princípio se me estão prejudicando? Toda pessoa que se mantém fiel aos princípios nunca será prejudicada. Então tu dizes: não, mas isso não pode ser. Quando um é fiel aos princípios, algo perde. Não é perda, é ganho. Não é perda. Quando dizes não a algo incorreto, podes privar-te de algo nesse momento, mas mais adiante vais ganhar. Eu perdi oportunidades de ganhar muitos recursos, mas eram oportunidades que me levariam a quebrar princípios. E Deus sempre
sempre me abençoa de outra maneira. Sempre. Deus sempre me abençoa de outra forma. Por isso, guarda essa palavra no teu coração. Se te mantiveres fiel aos teus princípios, inclusive em meio às dificuldades, inclusive em meio às tentações, porque elas vêm para todos. Mantém-te firme, porque ser fiel aos princípios te catapultará para um destino profético, te abençoará, receberás aumento, serás abençoado. Deus colocará as pessoas corretas no teu caminho. E sabes, há coisas que acontecem na nossa vida que só Deus pode fazer. Só Deus move certos corações. Só Deus abre certas portas. Só Deus dá algumas oportunidades. Queres ver? A todo momento, tu e eu estamos aqui neste mundo e podemos estar sujeitos a oportunidades. Agora, quando tens sementes plantadas, quando cumpres princípios, há oportunidades que eram para outros, mas que Deus traz para ti, e Deus usa alguém para lembrar-te em algo. Deus usa alguém, sabes, para trazer uma palavra. Deus usa alguém para dar-te uma oportunidade. Deus usa alguém para abençoar-te. Deus toca o coração de alguém. Deus faz algo. Por quê? Porque te mantiveste fiel aos princípios durante a dificuldade. Outra coisa que aprendi: pequenas palavras fecham grandes portas. É muito prejudicial quando não usamos sabedoria nas nossas conversas. Assim que escuta bastante e fala pouco. Há pessoas que não são felizes. Não são felizes na maneira em que se expressam, e isso fecha-lhes portas. Uma vez fiquei me perguntando por que certas portas se fecham para algumas pessoas que não fazem nada de mal, que continuam sendo fiéis aos seus princípios, mas ainda assim há portas que se fecham. E então o Espírito Santo me falou: palavras que não foram bem recebidas, quer dizer, mal expressadas. Palavras mal colocadas fecham grandes portas. Então, quando estiveres vendendo algo, quando estiveres numa conexão, quando estiveres jantando com alguém, quando estiveres num grupo de amigos, as nossas palavras devem ser medidas com sabedoria, medidas com os princípios de Deus. Não podes dizer tudo o que pensas. Não podes dizer tudo o que pensas. Não podes ser agressivo a ponto de te indispores com alguém. Às vezes, te indispões com uma pessoa por algo insignificante. Te enfrentas com alguém, com algo, por uma questão que não tinha valor algum. Mas te indispões. Te indispões. Acabas de alguma maneira falando demais, e isso te prejudica. Isso trouxe perdas para a tua vida. E para encerrar, a quarta coisa que queria dizer-te é: deixa de reclamar dos problemas. Não podemos ser murmuradores. Não podemos estar todo o tempo nos queixando, sabes, de tudo o negativo que acontece. Temos que entregar o negativo a Deus, mas não ficarmos verbalizando-o. Algumas pessoas, por reclamarem demais, estão atraindo o que não serve para as suas vidas. Porque sabes, se Deus tem sido bom contigo, por que estás reclamando dos teus problemas? Se Ele te dará graça para resolvê-los, se vai intervir em muitos desses problemas, se vai converter esses problemas em nada. Exatamente isso. Quando segues a Deus, quando caminhas com Jesus, Ele converte os teus problemas em nada. Então, quando te queixas, sabes, não podemos apresentar-nos todos os dias diante de Deus como vítimas, mas como mais que vencedores. És filho do Altíssimo.
Deus não te chamou para viver na mediocridade, para ser medíocre. Deus te chamou para ser mais que vencedor. Aleluia! Toma esta palavra como uma palavra profética para a tua vida. Deus te chamou para ser mais, muito mais que vencedor. Glória a Deus! Crês nesta palavra? Então deixa de reclamar. Isso, inclusive, é um pouco ingrato da nossa parte quando nos queixamos demais e nos queixamos de que as coisas não estão bem. Nos queixamos de que na empresa as pessoas têm problemas conosco, de que nada nos sai bem, de que o dia está nublado e te queixas de que tens problemas aqui, problemas ali. Ei, essas coisas são para falar em oração, não para estar verbalizando, ok? O que tens que verbalizar é gratidão. O que tens que declarar é que Deus está contigo, que Deus está cuidando desses problemas e que não existe nada maior que Deus na tua vida, que o Senhor já está revertendo situações. Temos que ter essa palavra na nossa boca. Deixo-te esta palavra. Amém. Espero que esta palavra te tenha ajudado. Agora, deixa-me declarar o Salmo 91. Este salmo de proteção diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários toda a situação na tua vida que precisa ser revertida. Talvez algo chegou a um ponto crítico na tua vida e precisas de uma intervenção de Deus. Agora coloca-o aqui nos comentários que vamos orar. Amém. Vamos orar. Deixa-me orar por ti e abençoar-te. Pai, em nome de Jesus Cristo, apresento diante de ti agora esta família, apresento diante de ti este lar e oro para que todo mal se renda ao poderoso nome de Jesus Cristo. Oro neste momento para que toda a situação, Senhor, que está difícil, crítica, talvez um problema complicado, uma situação complexa, receba agora uma intervenção do céu na vida desta pessoa. Oro por uma intervenção sobrenatural em nome de Jesus. Senhor, que caia por terra todo tipo de levante, todo tipo de ataque, todo tipo de crítica, de opressão, tudo aquilo que se levantou contra a vida deste homem, desta mulher, que cesse agora em nome de Jesus. Colocamos diante de ti, Pai, toda situação de saúde,
toda situação, Senhor, financeira, toda situação de casamento, de filhos, ou inclusive, meu Deus, qualquer outro problema com pessoas. E oramos em nome de Jesus, para que o Deus que reverte situações, que reverte quadros, intervenha com cura, com milagre, com maravilhas. Em nome de Jesus Cristo, também quero liberar uma palavra, Pai, e a palavra é cura. Cura, Senhor, para aquilo que não tem cura. Milagre para aquilo, Pai, que chegou a um ponto onde é irreversível aos olhos humanos. Agora toca-os, Jesus, com o teu poder. Toca-os com o teu poder e traz um renovo de forças, Pai. A essa pessoa que está orando junto comigo, que receba uma unção de Deus sobre a sua vida agora. Que o jugo seja quebrado, que o peso seja quebrado, que a opressão seja quebrada e que entre agora na vida dessa pessoa a força de Deus, a paz sobrenatural do Espírito Santo, a alegria do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, toca-os com o teu poder. E aquele que sente solidão, aquele, Senhor, que sente um vazio na sua alma, que a presença de Jesus preencha cada espaço da sua vida agora. Em nome de Jesus, também oro para que o Senhor traga salvação a este lar. Todos aqueles, Pai, que ainda não te conhecem, que sejam salvos, que conheçam a Jesus. Oro também, Pai, por aqueles que se afastaram da fé, que estão em outros caminhos, estão em caminhos fechados. Pai, oro para que haja uma reversão. Oro em nome de Jesus para que o Senhor reverta essa condição e os traga de volta ao centro da tua vontade. Em nome de Jesus, eu os abençoo, Pai. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Deus que reverte situações está tocando a tua vida agora. Em nome de Jesus, não há impossíveis para Deus. Oramos para que haja reversão de situações críticas, complexas, complicadas. Oramos para que milagres, intervenção, cura, transformação e salvação toquem a tua vida, toquem a tua casa. Em nome de Jesus também oro, Pai, para que o Senhor dê alívio a toda pessoa que está sobrecarregada, a toda pessoa que teve um dia estressante, que teve um dia, Senhor, de muitos desafios, que está cansada e precisa de um renovo nas suas forças, precisa, Senhor, de uma tranquilidade, uma paz no seu interior. Peço-te, Senhor, coloca a tua mão, Pai, e que a paz de Deus, a unção do Espírito Santo desfaça completamente o jugo espiritual que essa pessoa está carregando. Dá alívio, Pai, renova, traz refrigério em nome de Jesus Cristo e que a glória de Deus entre nessa casa. Que a glória de Deus entre nesse carro. Onde estiver sendo ouvida esta oração, que a presença do Senhor toque e remova tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que traz atraso, tudo aquilo que traz destruição, tudo aquilo que traz perda, em nome de Jesus Cristo. Interrompemos completamente todo tipo de dardo do inimigo, de obra maligna, de confusão, de espírito de contenda, de crítica, de desavença na tua vida, e que o Senhor traga alinhamento, o Senhor traga restauração e transformação em nome de Jesus Cristo. Senhor, que a tua presença alinhe as coisas. Tudo aquilo que está fora do lugar, coloca-o no seu sítio. Toda pessoa que entrou, Senhor, e que não está encaixando na nossa vida, no nosso entorno, Senhor, afasta-a de nós.
Oramos em nome de Jesus para que a presença do Senhor envolva